Olá, turma! A nossa aula de hoje será sobre as propriedades gerais dos hidrocarbonetos. Vamos utilizar alguns conhecimentos que já aprendemos até aqui. Então, como vocês já devem saber, os hidrocarbonetos, eles são constituídos apenas por átomos de carbono e hidrogênio. E assim como outros compostos, eles também podem ter a sua cadeia classificada em cadeia aberta ou alifática, em uma cadeia alicíclica, que é aquela cadeia fechada, porém sem anel aromático, ou em cadeia aromática, que é aquela cadeia que possui o anel aromático. Então, os hidrocarbonetos, eles podem ser encontrados no petróleo, tá? E o petróleo é uma substância natural, formada por vários compostos orgânicos e especialmente por hidrocarbonetos, tá? Muitas vezes eles são gerados pela decomposição lenta de pequenos animais marinhos que foram soterrados em um ambiente com pouco oxigênio. Mas também podemos encontrar o petróleo, que é um combustível fóssil, tá, no solo e em rochas sedimentares. Observe aqui na tabela que o carbono ele é o elemento que se encontra com maior abundância no petróleo em relação a outros elementos, né? Veja que o carbono ele está presente com 84 a 87%, tá? No petróleo. Nós podemos encontrar o metano, o butano e o octano no petróleo, né? Eles são hidrocarbonetos, tá ok? Então, hoje nós vamos ver algumas propriedades físicas de hidrocarbonetos, tá? Como o tipo de interação intermolecular que ele realiza, a temperatura de ponto de fusão e de ebulição e a solubilidade de um hidrocarboneto. Então, para a aula de hoje, vocês precisam ter em mente três tipos de interações intermoleculares, que é a dipolo induzido, dipolo-dipolo e ligações de hidrogênio. O CH4 é um hidrocarboneto, tá bom? E aqui nós temos a sua fórmula estrutural. Nós consideramos que os hidrocarbonetos, eles são apolares. Por quê? Porque se eles são constituídos apenas de carbono e hidrogênio, existe uma pequena diferença de eletronegatividade. É uma diferença que não é significativa. Vamos ver isso melhor aqui em uma simulação. Vejam que aqui nós temos a molécula de CH4, tá? O que está em azul é uma carga parcial positiva e o que está em vermelho é a carga parcial negativa. Veja que aqui o carbono tem uma eletronegatividade de 2,5 e o hidrogênio de 2,1. Então, veja que a diferença ela é muito pequena. Tanto que nós observamos que a nuvem eletrônica ela está bem distribuída, tá bem? Não dá para perceber uma diferença tão forte de coloração. Já no caso aqui da água, que é uma molécula polar, claramente nós temos aí uma diferença de eletronegatividade entre o carbono e o oxigênio. Veja que os polos eles estão bem definidos, né? O hidrogênio com o seu polo positivo, com a carga parcial positiva, e o oxigênio com a carga parcial negativa. Né? Mas mesmo que os hidrocarbonetos, como que no caso do CH4, né, tenham uma nuvem eletrônica bem distribuída, nós não podemos afirmar que os hidrocarbonetos não formam polos parciais, positivos e negativos, como em uma molécula polar, né? Mas nós consideramos que essa diferença da eletronegatividade ela é muito pequena, né? Então ela é desprezível. Por isso que nós dizemos que os hidrocarbonetos eles são apolares, porque a diferença, né, de eletronegatividade entre o carbono e o hidrogênio ela é muito pequena, tá bom? Então lembre-se disso. Então, vamos voltar aqui para os nossos slides. Como nós vimos aí a molécula de CH4, né? Ela possui uma pequena diferença de eletronegatividade entre o carbono e o hidrogênio e por isso que ela é uma molécula apolar. Se ela é apolar, ela vai realizar o tipo de interação intermolecular dipolo induzido, tá? A força dipolo induzido, ela ocorre quando duas moléculas apolares se aproximam. E por elas serem apolares, vai existir uma repulsão entre as nuvens eletrônicas, né? E essa repulsão, ela vai gerar um movimento nos elétrons, né? Que acabam se acumulando em uma determinada região da molécula.
E isso vai causar uma deficiência na região oposta, né? Logo, essa região oposta, ela vai assumir uma carga parcial positiva devido à deficiência de elétrons nessa região. Então, nós temos aqui uma indução de cargas parciais positivas e negativas. E isso faz com que exista aí esse movimento de dipolo induzido, tá bom? Então, esse é o comportamento de duas moléculas apolares interagindo por meio da força intermolecular dipolo induzido, que vale salientar que é a força intermolecular que é mais fraca, tá bom? Em relação ao dipolo-dipolo e às ligações de hidrogênio. Então, nós temos que saber se um composto ele é polar ou apolar nos permite fazer uma previsão das temperaturas de pontos de fusão e ebulição dos compostos, tá bom? Lembrando que ponto de fusão é a temperatura em que uma substância passa do estado sólido para o estado líquido. Então, nessa temperatura específica, nós vamos ter o ponto de fusão do composto, tá bom? Mas se nós temos um composto saindo do estado líquido para o estado gasoso, nós vamos ter uma temperatura de ebulição a uma determinada pressão, tá certo? Então, temperaturas de fusão é quando nós temos um composto saindo do estado sólido para um estado líquido em uma temperatura específica. E pontos de ebulição é quando nós temos a saída de um composto do estado líquido para o estado gasoso, tá bom? Então, os hidrocarbonetos, por serem apolares e por realizarem o tipo de interação dipolo induzido, vão ter temperaturas de fusão e ebulição mais baixos em relação a compostos polares. Vamos ver aqui no caso o etano. O etano é um hidrocarboneto, logo ele realiza uma interação dipolo induzido, não é verdade? Já que nós temos ao lado um etanal, que é um aldeído, e ele realiza o tipo de interação dipolo-dipolo. E ao lado aqui nós temos o etanol, que é um álcool. Ele também é um composto polar, tá? Da mesma forma que o etanol, porém ele realiza o tipo de interação ligação de hidrogênio, que é a interação mais forte que nós temos. Dessa forma, nós temos que o ponto de fusão e ebulição do etanol, ele vai ser mais elevado que o etanol. Logo, mais elevado ainda que um hidrocarboneto, tá ok? Então, se eu tenho um composto que realiza a interação dipolo induzido e um composto que é polar e faz ligação de hidrogênio, nós dizemos que o composto que faz ligação de hidrogênio vai ter um ponto de fusão e ebulição mais elevado do que um hidrocarboneto. Então, tá aí a relação entre polaridade e tipo de interação intermolecular. Sabendo desses dois fatores, nós conseguimos prever se um composto vai ter um ponto de ebulição e fusão mais baixo do que outro, tá certo? Mas vamos lá. Se nós tivermos aí o metano e o butano, né? São dois hidrocarbonetos, né? E os dois são compostos de cadeia normal. Qual dos dois irá ter temperaturas de ponto de fusão e ebulição mais elevada? Se nós levarmos em consideração que o metano ele possui massa molar 16 gramas por mol e o butano 58 gramas por mol, nós chegamos à conclusão que o butano é que vai possuir uma temperatura de ponto de fusão e ebulição mais elevada. Por quê? Porque quanto maior é a sua massa molar, maior também será o seu ponto de fusão e ebulição. Então, agora nós temos 3 fatores que são determinantes para prever o ponto de fusão e ebulição dos compostos, né? Na hora que eu for comparar diferentes compostos, né? Agora vamos lá. Eu tenho aqui o butano, pentano e hexano, só para ver se vocês realmente entenderam. O hexano, ele vai ser o composto que vai ter um maior ponto de ebulição e também de fusão.
Porque a sua superfície de contato, ela é maior do que a do butano e a do pentano. Então, a massa molar, ela está ligada também à ideia de superfície de contato, tá bom? Agora veja, vamos lá pegar agora mais uma situação. Se tivermos dois hidrocarbonetos, né? Um de cadeia normal, que é o butano, e compararmos ao metilpropano, que é um composto hidrocarboneto, porém de cadeia ramificada, né? Os dois possuem a mesma fórmula molecular, C4H10. Logo possuem também a mesma massa molar, né? 58 gramas por mol. Qual deles dois é que teria uma temperatura de fusão e ebulição mais elevada? Né? Fica aí a dúvida, porque eu tenho dois compostos que são hidrocarbonetos, né? Eles têm a mesma fórmula molecular, têm a mesma massa molar. Qual deles, né, é que vai ter esse ponto de fusão e ebulição mais elevado? Poxa, uma cadeia normal e o outro é cadeia ramificada. Então, o que tem cadeia normal, ele vai ter um maior ponto de fusão e ebulição. Então, comparando dois compostos com a mesma fórmula molecular e mesma massa molar, o que possui cadeia normal ou o que for menos ramificado vai apresentar temperaturas de fusão e ebulição maiores do que compostos de cadeias mais ramificadas, né? Ou seja, compostos com mais ramificação. Então, quando eu tiver compostos da mesma classe, né? Dois compostos que são hidrocarbonetos, tem a mesma fórmula molecular, a mesma massa molar, eu vou passar a analisar qual é o tipo de cadeia que compõe esse composto. Se eu tiver uma cadeia normal, quem vai ter o maior ponto de fusão e ebulição vai ser esse composto, né? Mas se por acaso eu tiver dois compostos de cadeia ramificada, por exemplo, o que vai ter maior ponto de fusão e ebulição vai ser aquele composto que tiver menos ramificações, tá bom? Então, essas são as 3 observações que eu tenho para vocês, para saber como organizar aí os pontos de fusão e ebulição dos compostos. E agora vamos ver um pouco sobre a solubilidade, né? Na solubilidade, vocês podem associar aquela regra semelhante, dissolve semelhante. Então, de acordo com essa regra, os hidrocarbonetos, eles só vão ser dissolvidos em substâncias apolares, né? Já que eles são apolares também. Então, aqui nós temos o naftaleno, que é um hidrocarboneto, né? Então, ele é apolar. E o naftaleno, aí, ele é um sólido, né? Então, para dissolver o naftaleno, nós precisamos de um solvente apolar também, já que semelhante dissolve semelhante. E aí, eu optei utilizar aí o tolueno líquido, que é um solvente apolar. Então, o tolueno líquido, ele iria conseguir dissolver o naftaleno. E assim, iria formar, né, uma substância homogênea. Mas se por um acaso eu colocasse a água aí como um solvente, não iria dar certo, né? Porque a água, ele é um solvente polar. A água, ele é um composto polar. Então, eu ia ter aí uma mistura heterogênea, né? Com o naftaleno no final do frasco, né? Sem conseguir se misturar com a água. Então, eu não poderia utilizar um solvente polar, não poderia utilizar a água para dissolver o naftaleno. Então, nós entendemos que os hidrocarbonetos, eles não são solúveis em água, porque a água é um composto polar e os hidrocarbonetos são compostos apolares, tá bom? Lembrem, solubilidade da regrinha. Semelhante dissolve semelhante. Apolar dissolve apolar. Da mesma forma, para o caso de substâncias polares. Polar dissolve polar, tá bom? Então, tá aqui uma imagem para vocês, para fechar a nossa aula, né? Uma chargezinha aí. E a nossa aula de hoje, pessoal, é isso, tá bom? Caso tenham dúvidas, por favor, entrem em contato.